Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Capile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos nossos irmãos Rita, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. Seguindo os comentários, nosso irmão Ney, nossa irmã Elisete e por mim, Cris, com a prece inicial. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade do dia de hoje, de estarmos aqui reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus, para aprender os seus ensinamentos. Agradecemos a companhia dos nossos irmãos espirituais, dos nossos mentores e todos aqueles irmãozinhos que aqui estão conosco para o aprendizado. Pedimos que esse Evangelho seja de luz, confortando todos os nossos corações, abrindo nossa mente para que possamos, a cada dia, refletir sobre os nossos atos e pensamentos e forças para que possamos colocar em prática o que aprendemos aqui hoje. Que assim seja. Damos graças a Deus. Capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, o amor do meu nome receberá com certeza tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se às sombras do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se as companheiras é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Caso não encontras compreensão no lar, os amigos e irmãos são indiferentes e rudes, permanece ao lado deles, mesmo assim esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna.
Esse é um belo texto que precisa ser compreendido de uma forma mais adequada, porque o fato de abandonar pai, mãe, filho, irmãos, eu creio que nós precisamos procurar compreender o sentido oculto dessas palavras de Jesus. Eu acredito assim, que nós não devemos colocar nada neste mundo acima do amor a Jesus. Mas nós temos obrigações, sim, para com nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos. E renunciar a eles não significa abandoná-los, não significa deixá-los à própria sorte. Por exemplo, eu tenho uma mãe de 100 anos, que ela depende quase que integralmente dos filhos. Como abandonar uma mãe dessa? É impossível. Eu tive meus filhos recém-nascidos. Como abandonar filhos recém-nascidos? Eu acredito que não foi essa a ideia de Jesus. O que Jesus tentou nos passar é que nós não devemos dar muito mais valor às coisas da terra, às coisas desta vida, e sim, tudo que nós fizermos, fazer por amor à vida eterna, por amor a Ele, que veio a este mundo nos mostrar o caminho do bem, do amor, da fraternidade, porque nem mesmo Jesus, ele abandonou os seus. Ele, claro, que ele viveu todo o 100% da sua vida para Deus, mas foi em comunhão com os outros, em comunhão com seus discípulos, em comunhão com os seus sofredores, em comunhão com seus parentes, com seus amigos. Então, essa renúncia que Jesus nos convida não é renunciar abandonando, é simplesmente não colocar essas coisas e essas pessoas acima do amor do Pai, acima da vida eterna, acima dos bens espirituais. Eu todo dia digo que à medida que a gente consegue compreender que nós somos espíritos eternos e imortais, fica fácil renunciar às coisas materiais. Não fica tão difícil, fica menos dolorido e fica mais fácil nós compreendermos o papel das coisas materiais na nossa vida, dos nossos parentes, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Bem, foi isso que eu entendi da leitura desse capítulo. Prosseguindo com a nossa reflexão, na minha concepção, não pode haver progresso integral sem renúncia. A obra, o aperfeiçoamento do nosso espírito, ela é urdida de renúncia sobre os aspectos multiformes. Não há caráter consolidado que se não funde numa série de renúncias. Quem não sabe renunciar, jamais firmará as bases seguras da sua evolução. Renunciar é vencer, vencer é viver. A redenção é impraticável, fora da órbita das renúncias. Só nesse ambiente o espírito conquista a liberdade, afirma o seu caminho, a sua plenitude. A renúncia, tal como Jesus estabelece, podemos ver segundo o critério evangélico, que quer dizer capacidade moral, força de caráter, capaz de sobrepor qualquer emergência ou conjuntura à causa da justiça e da verdade acima de todos os interesses nossos, de todas as volições e prazeres, mesmo acima das nossas mais legítimas caras afeições. Tal é a condição sine qua non de Jesus, estabelecida por ele, para que nos tornarmos seus discípulos. Se procurarmos entender que não podemos pedir dos que nos cercam, em particular nossa família, as pessoas mais queridas, a perfeição que eles ainda não têm, e, em consequência, a renúncia da nossa companhia, para que possamos aspirar ao reino de Deus e seguir as pegadas do Mestre, como diz o texto. Então, tudo isso nos leva a uma análise para que reflitamos maduramente sobre esse assunto. Nós temos a nossa convivência com os nossos familiares, podemos servir necessariamente sem se afastar deles. Podemos praticar o Evangelho de Jesus das renúncias sem nos afastar dos nossos familiares,
servindo ao Mestre, podemos reuni-lo em torno de nós, aplicando os ensinamentos dele para todos. De modo organizado, podemos participar das atividades cristãs no centro espírita, ou em qualquer tempo, de qualquer religião, sem atrapalhar a convivência com os familiares e amigos. Não podemos fazer das atividades espíritas um motivo de fuga da convivência dos que o Mestre nos oportunizou e que viéssemos a conviver para o nosso resgate e a evolução espiritual. Muitos confundiram e outros estão confundindo ainda. Se nascemos sem uma missão coletiva, é porque temos compromissos com o círculo familiar ou com amizades a serem consideradas na nossa atual existência. Então, queridos irmãos, devemos cumprir com todos os deveres, os da fé espírita, os da família corpórea e das famílias espirituais. Allan Kardec, ele faz um seguinte comentário na pergunta 681 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: aos espíritos superiores que responderam prontamente: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais? Essa é a pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos, e eles responderam: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudar mutuamente, o que, aliás, tem acontecido com muita frequência, e se esquecem também da vossa sociedade atual. Então, meus irmãos, é motivado por servir ao Cristo. Não podemos esquecer dos nossos deveres filiais e paternais, como o texto nos alerta. Pelo contrário, se possível, estabeleceremos o Evangelho no lar, ou levemos para as atividades espíritas onde praticamos. A missão familiar de cada um de nós, espíritas ou não, é lembrada pelo Espírito de François Genet, em que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 25, quando nos orienta: são inatas no espírito de todos os homens as aspirações de uma vida melhor, mas não busquei nesse mundo agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem. Pois bem, para vos instruir acerca da felicidade que vos reserva, guardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos, meus irmãos, de que durante o vosso degredo aqui na terra, nós temos que desempenhar a nossa missão. Não suspeitai de que, dedicando-vos à nossa família e cumprindo as nossas obrigações que Deus nos confiou, e que Deus nos ajude de não esquecer dos nossos deveres quando estivermos aqui nas nossas lides diárias, nas lides espíritas. Graças a Deus. Esse texto, ele nos leva a uma reflexão bem intensa. Foi muito bem colocado pela Rita e pelo Ney, com suas palavras sempre muito sábias e muito aprendizado. Eu vou colocar o que eu entendi do texto. Se começarmos a enumerar as ações e atitudes das pessoas próximas, qual o motivo de ainda estarmos próximos dessas pessoas? O que nos faz renunciar e continuar com eles, renunciar a nós mesmos, não agindo como muitos esperam, nos julgando fracos. A nossa renúncia, às vezes, é uma atitude para evitar maiores problemas e ponderar as qualidades, os pontos positivos que ainda nos faz manter os laços de amizade ou de pessoas mais próximas, né, como os nossos familiares. Eu mesma renunciei muitas vezes, e com a ajuda e as orações
sempre me manteve firme nessa escolha, porque eu penso que tudo de positivo me faz agir assim. Eu acredito na força divina que me mantém firme e forte nessa escolha. A renúncia nunca vai ser uma perda, se ela for uma escolha do coração, uma escolha pela fé, pela caridade e seguindo os caminhos do Cristo. Ninguém é perfeito, nem mesmo eu. Então não posso exigir a perfeição das pessoas próximas e nem eu mesma sou. Então, se nós dermos o exemplo de seguir o Mestre e assim trazer ele para mais perto possível, mesmo que daquelas pessoas difíceis, a gente não deve se afastar e sim incentivar a seguir os passos do nosso Mestre Jesus, buscando o nosso melhoramento e o nosso crescimento. No caso, a gente deve renunciar tudo aquilo que nos afasta do Pai. Renunciar à luxúria, à vida fácil, à futilidade, à inutilidade. Só assim vamos merecer ficar próximo do nosso Pai. Nada pode nos atrasar para viver em Cristo, mas não precisamos deixar ninguém no caminho. O convite deve ser feito e quem quiser que fique, tem o direito dessa escolha. Muito pertinentes os comentários dos nossos irmãos, referente ao apego material, como o apego também aos sentimentos e atitudes inferiores. O Evangelho nos traz as obrigações superiores com a família. Então, esse sentido, como todos bem explanaram, renunciar, mas não renunciar abandonando a família. E é muitas vezes no âmbito familiar que encontramos os espíritos que temos débitos kármicos. Então, são as pessoas da nossa família que enfrentamos os maiores desafios. E muitas vezes adquirimos hábitos negativos, assim também como os nossos familiares. Então, não revidando, assim estaremos colocando em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Estaremos renunciando às más tendências e às características morais da família e colocando acima de tudo os valores que Jesus nos ensina. E através da reencarnação é que temos a oportunidade da reparação das falhas cometidas. Então temos essa chance de nos corrigir e crescer espiritualmente. Então compreendemos o renúncio do apego material, do apego dos sentimentos. O Espiritismo nos traz muitos fatos de espíritos desencarnados que não seguem o seu caminho por não ter essa renúncia, né? A renúncia de remorso ou até mesmo vingança devido ao egoísmo e orgulho. Então precisamos, sem os interesses particulares e inferiores, seguir o nosso caminho, saber que a felicidade está na vida futura. Então, nossa obrigação e responsabilidade como espírito imortal é saber que precisamos cuidar da nossa vida espiritual, renunciar ao mal. E é importante também destacarmos que no Evangelho, no capítulo 4, no item 18, diz: os laços da família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Ou seja, né, nunca estaremos abandonando os nossos familiares, os espíritos que criamos a sintonia, né, os laços de família, e também nunca vamos nos abandonar, vamos estar sempre nos auxiliando e acompanhando a nossa jornada na Terra. Então não podemos mal interpretar o ensinamento de hoje, renunciar à família, mas sim todo ato, sentimento que faz nos afastar dos ensinamentos de Jesus. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conosco, conectados neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Rita para conduzir a prece final. Pai Celestial, Mãe Divina, nós te agradecemos por este Evangelho, Senhor, e que nós possamos compreender os ensinamentos desta noite e que possamos aplicar no nosso dia a dia, renunciando a tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai, que nos afasta da vida espiritual, do amor, da solidariedade, da caridade, e que nós possamos levar uma vida, Senhor, pautada no amor, no bem, na saúde, na prosperidade, e que assim seja.